Lamentavelmente, começamos esta nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã com uma informação triste para o Ceará e especialmente para Sobral. É que morreu ontem, em Fortaleza, o padre José Linhares Pontes, aos 94 anos de idade. Ele levou uma queda em seu apartamento em Fortaleza, e, embora quisesse ter ido para se tratar na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, hospital que ele tornou grande, moderno, atendendo a um grande número de pacientes da própria cidade de Sobral, de toda a zona norte do estado do Ceará e até do vizinho estado do Piauí. Embora ele quisesse ter sido levado para a Santa Casa, os médicos de Fortaleza não recomendaram o deslocamento. Padre Zé, como era chamado em Sobral e no meio político, foi quem modernizou a Santa Casa de Sobral, fazendo-a importante como ela foi ao ser criada por Dom José Tupinambá da Frota. Zé Linhares deixou a Santa Casa num nível tão elevado que, há alguns anos, ele teve que ser operado da cabeça, cirurgia considerada muito sério, e optou por fazer o procedimento cirúrgico lá mesmo, na Santa Casa, com um dos médicos que ele havia mandado tempos atrás fazer residência em hospitais de ponta na Europa, ou mais precisamente na Inglaterra, na França e na Alemanha. O médico que o operou foi o neurocirurgião Gerardo Cristino, bem jovem ainda à época do procedimento. O médico continua prestando seus serviços na Santa Casa de Misericórdia de Sobral, embora, vez por outra, também opere aqui em hospitais da capital cearense. José Linhares era um homem culto, como eram os padres na época do bispo conde Dom José Tupinambá da Frota. Ele estudou, Zé Linhares, durante anos na Itália, ou mais precisamente em Roma. Cumpriu várias missões da igreja em Sobral. Deu nova vida ao Colégio Sobralense e foi presidente do Conselho Estadual de Educação. Sua vida público-partidária também foi brilhante, embora registre-se uma derrota na disputa pela Prefeitura de Sobral e outra quando compôs a chapa de candidato ao Senado como primeiro suplente de Mauro Filho. Foi deputado federal em várias legislaturas. O Ceará perde, com a morte do padre José Linhares Pontes, um dos seus filhos ilustres. O seu corpo vai ser velado a partir do final da tarde de hoje, lá na Catedral de Sobral, e será sepultado amanhã, sexta-feira, na Princesa do Norte. A Câmara Municipal de Fortaleza inicia hoje o período extraordinário de sessões, convocado pelo prefeito Evandro Leitão, para votar o projeto de extinção da taxa do lixo. O período extra vai até a próxima semana, visto que, nos dias de sexta-feira, mesmo em período ordinário de sessões, os vereadores da capital
não trabalham. Essa matéria, sem dúvida, será aprovada, embora uma boa parte, a maioria até, dos atuais vereadores tenham votado pela sua aprovação, segundo a proposta do ex-prefeito José Sarto. Quiseram fazer um arremedo com essa mensagem do prefeito Evandro Leitão, apresentando uma emenda coletiva, criando um refis. E, aliás, nós fizemos uma matéria no nosso blog dizendo que isso é inconstitucional. Vereador, deputado estadual, federal, senador, não pode criar refis. Isso é competência exclusiva do Poder Executivo. Se pudesse, estaríamos vivendo uma grande balbúrdia com vereador, deputado estadual e federal, criando despesa sem pé nem cabeça, inviabilizando qualquer administração municipal, estadual e até federal, como acontecia há alguns anos. O cerco está realmente fechado para o deputado federal do PSB, Júnior Mano, acusado de desvio de recursos de emendas parlamentares. Ontem, quarta-feira, uma entrevista da ex-prefeita de Canidé, Rosária Ximenes, publicada no jornal, na capa do site do jornal O Estado de São Paulo, deu mais detalhes do esquema liderado pelo deputado Júnior Mano, enfatizando, disse ela, vai cair muita gente, querendo dizer que não é só o deputado, nem o Bebeto Queiroz, o prefeito que está eleito de Choró, prefeito de Choró-Limão, que foi eleito em outubro passado, não assumiu o cargo, está foragido da Justiça, porque ele tem um decreto de prisão preventiva contra ele. Pois bem, a entrevista da ex-prefeita Rosária Ximenes, dizendo que vai cair muita gente, repercutiu no meio político, porque o meio político cearense vem acompanhando isso com muita atenção, embora todos muito reservadamente atentas, sem querer falar sobre o tema. Os aliados de Júnior Mano, que estavam sempre nas redes sociais, destacando os feitos e a importância do deputado, desapareceram, silenciaram, menos o prefeito de Itaitinga, o Marquinho Tavares, ou Antônio Marcos Tavares, que anda dizendo por aí, abre aspas, que o deputado se destaca pelo trabalho que vem fazendo. Homem comprometido com suas bases e que ajuda os municípios a transformar as vidas das pessoas que neles vivem para melhor. É destaque, por isso, começa a despontar como favorito a uma cadeira de senador. Os políticos da velha política, eu estou lendo uma nota que é publicada aí com a assinatura do prefeito de Itaitinga, o Marquinhos Tavares. Os políticos da velha política
que só vivem de blá, blá, blá e de pensarem apenas nos seus próprios bolsos, tratam logo de atacar e tentar derrubar a qualquer custo um político como o melhor deputado federal da história do estado do Ceará, Júnior Mano. Fecha aspas. Os políticos, diz lá o prefeito de Itaitinga, que só se preocupam com os seus bolsos. Aliás, aqui o Júnior Mano está nas manchetes locais e nacional, exatamente porque foi flagrado desviando recursos públicos das emendas parlamentares para os seus bolsos e de uns poucos amigos. É por isso que ele está, ou como diz a matéria do blog do Edson Silva, ele está com as guilhotinas perto do seu pescoço, as guilhotinas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, no caso do desvio de recursos das emendas parlamentares, e de Alexandre Moraes, no caso de um assassinato de um advogado aqui em Fortaleza, em que a Polícia Civil do Estado do Ceará encontrou indícios do envolvimento do deputado federal Júnior Mano. O Marquinho Tavares, que se cuide, pois há uma certa preocupação por causa desse envolvimento do deputado Júnior Mano, há uma certa preocupação com a sorte dos prefeitos e vereadores eleitos nos 50 municípios cearenses onde atuou o deputado nas eleições do ano passado, pois o desvio de recursos das emendas parlamentares, segundo constatou o inquérito feito pela Polícia Federal, o desvio desses recursos foi para a compra de votos, tanto para os prefeitos aliados de Júnior Mano, quanto para vereadores também do seu grupo. Compra de votos é crime e pode dar cassação de mandatos. Que se cuide, Marquinho. Que se cuide, Marquinho. A sua afoiteza, ou a afoiteza desse prefeito de Itaitinga, chama a atenção pelo fato de, neste momento, nem a mulher do deputado, que é prefeita do município de Nova Russas, a Giordana Mano, faz defesa tão enfática do parlamentar. Te cuida, Marquinhos. Deusinho Filho, que foi vice-prefeito de Caucaia na administração Vitor Valim, encerrada no último dia 31 de dezembro de 2024, foi nomeado para um cargo de subsecretário na administração de Naomi Amorim. Deusinho brigou com Vitor Valim pouco tempo depois do início da gestão, lá pela metade do início da gestão. O prefeito chegou até a desalojar o vice-prefeito de uma casa que servia como sede da vice-prefeitura. E, a partir desse momento, o Deusinho fez uma oposição cerrada contra Vitor Valim
inclusive fazendo várias denúncias contra a administração, com o envolvimento do tal português. Esse português tem uma história longa na administração de Caucaia, vem lá do ex-prefeito Góes, foi interrompida com a administração anterior de Naumi, mas teve uma atividade muito intensa na administração Vitor Valim. Pois bem, o Deusinho fez inúmeras denúncias contra a administração pelo envolvimento desse fulano português junto ao Ministério Público Estadual e ao próprio Tribunal de Contas do Estado. Com esta informação, nós estamos encerrando a nossa participação de hoje, neste primeiro bloco de notícias da manhã.